muito bem-vindos para mais um Evangelho Online pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Sintam-se acolhidos, abraçados por nós. Temos participantes de diferentes cidades, então é uma alegria estarmos reunidos mais um domingo, né, para boas mensagens e reflexões. Hoje nós temos o nosso convidado, o Vinícius de Castro, da cidade de Araraquara. Muito prazer, Vinícius, que é a primeira vez, né, que eu também te encontro. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco esta noite. E o Vinícius vai trazer para nós, dando continuidade ao livro Vinha de Luz, o capítulo 10, Levantai os Olhos. Primeiro, boa noite a todos. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento com todos. Obrigado, Luciana. Também é um prazer para mim estar aqui e conhecê-la, né? É sempre bom ir conhecendo mais e mais pessoas, principalmente quando estamos nessa atividade vinculada ao espiritismo cristão. Porque a gente percebe que a mensagem do Cristo vai se espalhando, palmo a palmo, e ganhando os corações, para que a gente possa, assim, conseguir não só edificar o reino de Deus no coração, que é a obra principal, que cada um tem a tarefa, a incumbência de se desincumbir, mas também levar adiante, para que a Terra seja um planeta melhor, onde possamos ter aqui muita alegria, paz, harmonia entre todos os corações a ela vinculados, sejam os encarnados, assim como os desencarnados. Então, para nós é uma alegria muito grande e ficamos felizes de reencontrar o César, a Fátima, e todos aqueles que nós não estamos vendo aqui as câmeras abertas, mas sabemos que tem corações aí que nós já nos deparamos presencialmente no Vicente de Paulo. Então, para a gente alegria redobrada. Hoje nós vamos, como disse bem a Luciana, dar continuidade aos estudos desta obra maravilhosa, assim como tantas outras, né, que Emmanuel nos deixou enquanto espírito desencarnado, né, quando falamos espírito é o desencarnado, e para retomar aqui essa jornada no corpo como alma, e poder, sabe-se lá onde ele está, né? Disse que estaria no interior do estado de São Paulo, mas que ele está entre nós para também vivenciar aqui os postulados cristãos, que é o que nós nos esforçamos dia a dia para fazermos, né? Tentarmos vivenciar os postulados cristãos. Vejam que interessante, o próprio título da obra já fala muito, Vinha de Luz. Vinha, né? Aquela plantação ali de uvas, que tem por finalidade a luz. Então já está falando, olha, essa seara aí é de luz. Então vinha de luz exatamente para que a gente verifique que além das necessidades do corpo, nós temos outras, que é a do espírito, da alma, e que também é necessário que nos alimentemos dela. E já estamos adentrando aqui ao texto de hoje. Porque o texto, como já diz, né? Levantai os olhos, Emmanuel pega esta frase de uma passagem do capítulo 4 do Evangelho segundo João. E ali ele já pensa, como ele mesmo nos esclarece em outras oportunidades, que ele vai dar uma conotação especial. Seja a frase, seja o versículo, seja alguma passagem, às vezes misturando dois versículos, em que ele vai dizer, como ele nos diz, que a semelhança de uma pérola que faz parte de um colar, nós podemos observá-la individualmente e dali extrair toda a sua beleza, toda a sua riqueza conceitual e tudo mais. Ele que também nos esclarece que nós estamos nesse mesmo propósito, não de sermos exegetas, né, intérpretes, estudiosos da doutrina, apenas para fins teológicos, mas, acima de tudo, para podermos aurir ali um pouco de alimento para a alma, direção para a jornada e tentarmos, através do esforço próprio, colocarmos em prática.
Vejam que interessante. Emmanuel vai pegar o seguinte trechinho, ali do capítulo 4, versículo 35 do Evangelho segundo João. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Se nós pegarmos essa passagem, assim como Emmanuel fez para analisá-la, nós teríamos duas oportunidades. Analisá-la individualmente, isolada do contexto, ou dentro do contexto. Nós, analisando essa passagem hoje à tarde, falando assim, poxa, vamos fazê-la dissociada. Aí, de repente, chegamos à conclusão que não, que dá para enriquecer muito mais se nós pegarmos o contexto todo em que o Cristo disse essa frase. Ele disse essa frase quando, ali na Samaria, na companhia dos discípulos, ele tem aquele diálogo inovidável, inesquecível com aquela mulher que é chamada de Afotina, iluminada, né? No poço de Jacó, em que ele fica ali em volta do poço de Jacó, os discípulos vão até a vila mais próxima em busca de alimento, víveres e tantas outras coisas para alimentar o corpo que é necessário. E quando eles voltam, eles percebem Jesus que estava conversando com uma mulher. Essa mulher que havia descido também de uma vila em busca de água. Vejam que interessante. Ela foi em busca de água, os discípulos foram em busca de alimentos, e de repente Jesus vem e se vale de uma passagem falando de colheita, de ceifa da cega, para transmitir-nos uma mensagem espiritual. Ou seja, partindo do concreto, do objetivo, para o abstrato, o subjetivo. A nos dizer assim, vejam, nós temos que levantar os olhos, olhar para cima. Aí nós saímos da horizontalidade da vida para também irmos na horizontalidade de Deus, do crescimento espiritual e de tantas outras coisas. Então, pegando essa passagem, nós vamos ver que dentro de um contexto em que as pessoas muitas vezes estão tão preocupadas, atribuladas com as questões materiais, que, repito, são muito importantes, nós, às vezes, esquecemos a necessidade da verticalidade, da transcendência, de olharmos para cima. Daí, Emmanuel, pegando esta frase neste capítulo do Evangelho segundo João, trazer-nos uma mensagem que vai além do que o olhar raso seria capaz de proporcionar. Então, ele vai comentar assim, ó, o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Olha que interessante, já na primeira frase. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago, que é a semeadura, a cultivo da plantação, a rega, a adubação, a preservação de ataques de pragas, de fungos e tantas coisas que poderiam comprometer a plantação e que tem por finalidade o alimento. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos colocar a perder todo um trabalho. Daí ele dizendo assim, olha, nós estamos vendo que o mundo está repleto, cheio de trabalhos ligados ao estômago. Mas lembremos o título, temos que levantar os olhos. Segunda frase, a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Vejam que interessante. Sexo, alimentação, tudo ligado às questões sensitivas do corpo. Seja para simplesmente alimentar o corpo, nos nutrirmos, seja para conseguirmos a realização, a satisfação de prazeres degustativos, através da comida, da bebida, que é o que a gente tem visto. Muitas pessoas se enveredando para a bebedeira, comilança, olvidando que isto não é o fim. É um caminho necessário para a manutenção da vida orgânica, mas que não deve ser o objetivo final das pessoas, né?
Então ele vai dizer assim, logo no começo, olha, atente-se, você está encarnado. Você não é um ser corporal, você é um ser espiritual. Tudo isso tem uma finalidade. Será que nós estamos nos atendo a ela? E continua Emmanuel. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Olha que interessante. Ao nosso próprio celeiro, nós poderíamos pensar a questão material, né? Mas Emmanuel está falando, não, seu celeiro é a conquista de tesouros que Jesus se referia lá no Sermão do Monte, quando dizia assim, ó, que ninguém é capaz de lhe roubar, nenhuma traça é capaz de comer, nenhuma ferrugem é capaz de corroer. Ou seja, tudo que fazemos no mundo tem uma finalidade, que é o quê? O desenvolvimento das potencialidades do espírito. Então, Emmanuel já está nos chamando a atenção no começo. Como que estamos vivendo? Estamos vivendo para o corpo, ou segundo as necessidades do corpo, para a transcendência espiritual, para a sublimação espiritual. Então, ele continua, né? Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Olha isso. Nós temos que nos ater ao aspecto da iluminação espiritual. Ou seja, tudo que fazemos tem por finalidade a nossa iluminação. Por exemplo, o trabalho cotidiano, né? Que a grande maioria de nós ainda desempenha, eu pelo menos estou desempenhando, né? De segunda a sexta, quando não de sábado e domingo, no aspecto profissional. Qual que é a finalidade disso? É simplesmente ganhar dinheiro para a nutrição do corpo, proporcionar a manutenção de uma família, para quem tem filhos, de uma prole, ou será que tem algo mais? Como está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? A finalidade da encarnação, que é o seu desenvolvimento pessoal, ou seja, que o Emmanuel está dizendo aqui, né? Arrecadar, amealhar tesouros ou colher para o seu celeiro pessoal e também contribuir para o celeiro do próximo, que é a contribuição com Deus na administração do universo, que é a segunda parte da resposta da 132, a finalidade da encarnação. Ou seja, é isso que nós fazemos aqui em grupo. Trocarmos ideias para ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa visão da vida, olhando para o alto. E ele continua, né? Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Mais ou menos assim, ó. Nós estamos aqui na Terra. Aqui nós temos muito conhecimento a adquirirmos. Porém, tem coisas muito maiores a serem conhecidas. Onde? Em outras esferas. Ok, eu quero ir para lá. Tem um caminho. Tem. Qual que é o caminho? É Jesus. Aí a gente vai compreender que para seguirmos o caminho de Jesus, temos que viver no mundo sem nos deixarmos levar pelas coisas transitórias do mundo. Então, Emmanuel está a todo momento nos lembrando desses dizeres do Cristo, né? Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é o tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Aqui ele já está nos concluindo o que ele quer dizer na mensagem. Tudo que fazemos tem que ter um propósito transcendental.
que é o quê? Sublimar a ideia e burilar o coração através do trabalho na vida. O trabalho, seja o profissional, seja o assistencial, seja o voluntário, seja o doméstico, seja qual for. Não simplesmente o trabalho pelo trabalho, mas o trabalho como meio, como instrumento para a aquisição de valores eternos. Por exemplo, a disciplina. Estávamos dizendo, nós que trabalhamos semanalmente, já estamos tendo que desenvolver aquela disciplina austera. O que eu estou fazendo no local de trabalho? Eu estou ali para quê? Para trabalhar. Trabalhar o quê? Determinada atividade. Então, é aquilo que você tem que focar. Focar naquilo com sentimento nobre. E não ficar, por exemplo, matando o tempo, né? Estou no local de trabalho, mas com a cabeça em outro lugar. E isso não é desenvolvimento de disciplina, né? Temos que ter disciplina. Como disse Emmanuel para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas lembremos, essas 3 disciplinas estão vinculadas a 3 postulados anteriores. Primeira disciplina, trabalhar sempre no bem. A segunda é adquirir mais vastos conhecimentos. Então, veja, trabalhar no bem, adquirir vastos conhecimentos, e terceiro, o burilamento do coração. Então, é disciplina para adquirir conhecimento, disciplina para trabalho, disciplina para vivenciar. Isto que a gente começa a perceber que não tem como fazer aquela dissociação entre o templo e o mundo. O mundo é o nosso templo. É o que Jesus disse para a mulher samaritana, né? Que é daqui, daquela passagem que Emmanuel pinça esta frase. Levantai os olhos, né? Então ele continua. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. A nos dizer, no mundo há sombras. Para que você transite por ele sem se perder, sem tropeçar nas pedras, nos obstáculos, acenda a lâmpada. Qual que é a lâmpada? A fé. A lâmpada da fé, né? Dizendo assim, olha, através da fé você vai compreender tudo aquilo que te acontece. Vai conseguir extrair das lições das mais diversas uma oportunidade útil para o seu aprimoramento. Aprimoramento na aquisição de paciência, de aceitação, resignação, confiança, perseverança e tantas outras qualidades nobres do coração. Aí Emmanuel vem e conclui dizendo-nos assim, ó, irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, há lá a horizontalidade. Os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Olhe para cima que você vai achar o fruto pendurado ali para se alimentar. Levantai os olhos. Olha para cima que você vai ver que tem muito mais do que se você ficar olhando de forma rasteira. E o que nós gostaríamos de ressaltar aqui nessa última frase de Emmanuel, nesse último parágrafo, é assim, ó, quando ele está dizendo, né? Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. O que ele está nos dizendo? Que todos nós, invariavelmente e de forma inevitável, vamos passar por momentos de tristeza, momentos de fracasso, momentos de desenganos. Por quê? Porque somos seres perfectíveis, não perfeitos. Seres que vão errar,
seres que vão tropicar, né, como se dizia antigamente, né, tropeçar nas pedras do caminho, nos percalços, mas não se atenha a isso. Não se apegue, né, não te encarceres no campo inferior. Observe todos os acontecimentos como uma oportunidade para desenvolvimento de qualidades nobres, das virtudes. Mais ou menos assim. Se a semente ficar desanimada, triste, desenganada por ser depositada na terra, ela vai perder a oportunidade bendita de germinar, crescer, se desenvolver para dar frutos. Por isso que ela tem que verificar que mesmo diante de uma cova escura, aparentemente sombria, ali é uma oportunidade maravilhosa sem a qual ela não se desenvolve. Por isso que Emmanuel está nos dizendo, quando Cristo recomendou, melhor, nos exortou para levantarmos os olhos, ele está dizendo assim, ó, observe tudo na vida e veja com os olhos espirituais o que aquilo está te conclamando a desenvolver. Não somente a nutrição do corpo, não viver segundo as questões do corpo, não apenas a procriação, as questões inerentes ao sexo, mas coisas maiores, coisas imperecíveis, transcendentais. Como estávamos dizendo, pegando esta passagem em que Jesus vai dizer aos seus discípulos, levantai os olhos, ele vai dizer no contexto que assim, os discípulos aparentemente estavam se referindo ali, como dissemos, do concreto para o abstrato, né? Do material para o espiritual, sobre a plantação. Então, Jesus disse assim, olha, vocês dizem que ainda há 4 meses, né, para a colheita. Mas não. Olhe, já está pronto para a colheita. Ele estava na Samaria. Para eles, judeus, os samaritanos eram um povo um tanto quanto atrasado, um povo ainda equivocado, e que eles, judeus, tinham, devido à rixa, como inferiores, como despreparados, desqualificados. E Jesus está dizendo, não, eles estão prontos para a colheita. Que colheita? Das questões espirituais. Por isso que eu, Jesus, vim aqui. É o que ele está dizendo aos discípulos. Eu vim até a Samaria porque eles também estão prontos. Prontos para colherem a semeadura que o semeador saiu para semear das questões espirituais, das questões transcendentais, de tudo aquilo que de fato é a razão e o fim da nossa existência carnal, né? Então a gente percebe que muitas outras coisas poderíamos tirar simplesmente desta passagem. Levantai os olhos. Olhe para cima. Não fique de forma rasteira. Observe que tem questões transcendentais que nós podemos e já estamos preparados para desenvolver. Por isso, uma frase que sempre nos incomodou muito quando, há quase 30 anos, começamos a ir até as casas espíritas, nós ouvíamos e aquilo nos incomodava. Ah, cada um tem a sua hora. Ah, quando for a hora. Ah, quando... Sim, tem coisas que só vão acontecer segundo os desígnios de Deus, como bem disse o César aqui hoje, né, no bate-papo. Ninguém desencarna antes da hora. Ok. A gente sabe que também não é absoluto isso, né? Um suicida foi antes da hora. Mas sem tirar essas questões que nós interferimos de forma mais direta no curso da vida, há muitas questões que nós não podemos procrastinar, postergarmos para o amanhã. Por quê? Porque já estamos prontos para a ceifa das questões espirituais. Já estamos em condições de amealharmos
os tesouros divinos nos nossos celeiros do coração. A nossa terra já é fértil, já está pronta para a semeadura. Jesus não semearia se não estivéssemos prontos. E ele mais que deseja que a gente cultive esse campo dos sentimentos, da inteligência, para desenvolvermos aquelas virtudes eternas da paciência, tolerância, solidariedade, fraternidade, obediência, resignação e tantas outras qualidades nobres. Essa passagem realmente foi algo que nos foi muito útil para o término dessa semana, pois no dia a dia que vamos passando, e detalhe, né? Ela foi nos separada, indicada há meses, e a gente percebe, né, que os bons espíritos, eles sempre estão passos e passos à nossa frente, a nos dizer assim, olha, quando tudo parecer motivo para o desânimo, lembra-te do Cristo. Vamos lá, leia essa mensagem, estude-a para compartilhar o fruto dos seus apontamentos, das suas reflexões, dos seus cismares com os outros. Para quê? Para que isso te engrandeça e faça com que tenha um pouquinho mais de fé no enfrentamento das situações, que é o que Emmanuel vai nos dizer, né? Olha, acenda quando você estiver debaixo das trevas da vida, a lâmpada sublime da fé, as sombras. Não tem jeito, nós temos as sombras coletivas, que fazem parte do mundo que habitamos, mas temos também as nossas sombras individuais, como diz Joana de Ângeles, né? As sombras que nós temos que trabalhar dentro de nós. A sombra do medo, a sombra da timidez, a sombra da falta de fé, a sombra da ansiedade e tantas outras mazelas morais que ainda fazem parte do nosso ser. Por isso, temos sempre que ter em mente, levantai os olhos, olhe para frente, para cima e colha os frutos. Tem muitos frutos pendentes que estão ali dispostos para te alimentar. Levante os olhos que você os verá, se esforçando, você vai se apropriar deles e se alimentar. É a necessidade do esforço, da boa vontade, né? Sem a qual a gente não consegue nada nesta vida. Seriam mais ou menos estas, né, as reflexões que nós analisamos aí hoje à tarde para podermos compartilhar com os amigos, com as amigas, aos quais agradecemos imensamente a companhia, a atenção e rogamos a Jesus que os abençoe como a nós mesmos, para que possamos continuar aí com a lâmpada acesa da fé brilhando através do óleo que vai sendo consumido dia a dia e que tem que ser reposto através do esforço pessoal. César, Luciana, a palavra está com vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos, Vinícius, de coração, a sua disponibilidade e tantas reflexões. Tenho certeza que temos ainda muitas, né, essa semana para pensar, refletir, e como você disse, que a gente tenha mais o hábito, né, de levantar os olhos sempre, que é muito necessário. Muito obrigada pelas colocações. Nós vamos passar agora para a última parte da nossa reunião, do nosso encontro, que é a vibração final. Então, convido a todos, quem quiser fechar os olhos, respirar profundamente. E neste momento que nós vamos acalmar os nossos corações, serenar a nossa mente, para recebermos a visita tão querida de nosso Mestre Jesus, que pela porta da frente da nossa casa vai adentrando o nosso lar neste momento.
Nós recebemos o Mestre com muita alegria, com muito amor, com um sorriso largo de esperança e de felicidade. Deixe que o Mestre Jesus te abrace e transfira para você, para o seu corpo físico e espiritual, as tuas bênçãos, a tua luz de proteção, de amor. Neste momento, Jesus percorre todos os cômodos do nosso lar, tirando todos os fluidos maléficos e perturbadores, de desarmonia, de desequilíbrio, e derramando sobre o nosso lar e todos que neles estão a paz, a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, fluidos benéficos, salutares, que vão nos proteger, que vão nos dar força e coragem para vencermos as nossas provas diariamente. E sentindo em nosso coração todo este amor, toda esta corrente de luz, junto com o Mestre, nós vamos expandi-la para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para todos os outros países e continentes do nosso planeta Terra. Vamos abraçar o nosso planeta junto com Jesus, com os nossos desejos de paz, de amor e de harmonia entre os povos, entre as nações. Vamos pedir para que esta luz encontre nos corações daqueles que mais necessitam, de todas as autoridades e governantes, de instituições, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, e também que encontre moradores de rua, irmãos que estão abandonados, que não têm ninguém, não têm lar, não têm um alimento e não têm uma vestimenta, Senhor. Estenda tuas mãos de socorro a todos esses irmãos necessitados. E em nosso coração, vibrando em gratidão, Pai, nós agradecemos por mais esta reunião, pelas lições aqui trazidas, que possamos ter a boa vontade de colocá-las em prática, porque sabemos que não estamos sozinhos, estamos sempre amparados por Ti e temos a capacidade de enfrentar o que vier na nossa vida. Que tenhamos uma semana com bastante trabalho, com muita saúde e com muita força para vencer sempre. E em Teu nome, Senhor, Mestre Jesus, que damos por encerrado mais um Evangelho online. Que assim seja.